Bom dia, alunos do 8º ano 1 da Escola Professor Joaquim José de Oliveira. Aqui com vocês, professor Matusalém. Quarta-feira, dia de estudarmos matemática. Ok? E aí? Tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Bastante tempo. Estão com saudades? Saudade da escola? Eu tô, pode crer. Tô sentindo muita falta de vocês. Mas logo, logo estaremos aí, né? Mesmo à distância, estamos perto. Através dos nossos trabalhos, nossas aulas, videoaulas, né? E vocês? Estão com saudade da escola? Dos colegas, das conversas, das brincadeiras, dos bate-papos, da interação, né? Entre colegas, amigos. Saudade das aulas? Creio que sim. Essa semana nós estamos dando início à primeira semana do novo plano de estudo, PET 3, volume 3, né? Então, nós vamos trabalhar de maneira diferenciada. Eu vou expor para vocês explicações de alguns conteúdos, das atividades, para que vocês possam, né, resolver e enviar através do WhatsApp. Vamos lá? Bora lá? Então vamos aí, atividade da primeira semana. Nosso trabalho começa na página 17, na semana 1, componente curricular matemática. O que nós vamos estudar esta semana? Geometria. Nós vamos trabalhar com retas, ângulos, segmentos de retas, ok? Vamos lá? O que nós estudamos em geometria? Geometria estuda a forma e as propriedades de objetos e figuras planas e não planas. Uma figura é plana quando todos seus pontos pertencem a um mesmo plano. Por exemplo, o piso de uma sala pode ser considerado um plano. A folha do seu caderno, o tampo da mesa, né? Enquanto uma caneta ou uma caneca é um objeto não plano. Considera plano, né, a figura, o desenho que você faça e fica todos os pontos contidos naquele plano. E uma figura não plana, por exemplo, uma caneta, ela tem uma parte que é espacial, no caso de uma caneca, de um copo, né, de uma caixa. O plano dela é somente a base, somente o fundo que está sobre o plano, certo? Duas figuras geométricas são coplanares quando todos os seus pontos pertencem a um mesmo plano. Então essa é uma nomenclatura diferente para vocês. Dentro dessa área de geometria, nós vamos trabalhar retas, ângulos e segmentos, certo? Primeiro, a ideia de reta. Nós já vimos, né, que por um ponto no plano, você consegue traçar infinitas retas. Mas quando você pega dois pontos, por esses dois pontos você consegue traçar apenas uma única reta. Porque reta, por definição, é uma linha imaginária, sempre na mesma direção. Ela é formada por infinitos pontos, né? Então isso aí já é matéria dada, matéria consolidada. Ao marcar dois pontos distintos, P e Q, no plano da sala e uni-los em uma única linha, determina-se uma reta T.
Uma reta reúne infinitos pontos alinhados em uma mesma direção. Então foi o que eu disse para você. Olha o ponto P, olha o ponto Q. Por esses dois pontos, nós conseguimos traçar apenas uma única reta. E ela é formada por infinitos pontos na mesma direção. Essa é a definição de reta. E ela é representada por uma letra minúscula, no caso T. Correto? Ângulo. O que significa ângulo? Ângulo é uma figura plana formada por duas semirretas. Parte de retas, de mesma origem. A origem comum é o vértice, representado pela letra V. Olha o desenho. E os segmentos VA, de V até A, e VB, de V até B, outra reta, outro pedaço da reta, porque a reta foi dividida por esse ponto que é o vértice, certo? Chamam-se lados do ângulo, geralmente. O ângulo é medido em grau e a unidade que representa é pelo símbolo, que é a bolinha em cima. Tá ok? Então, o que é a definição de ângulo? O ângulo, ele é constituído por sua abertura, certo? Olha a abertura aqui. Esse ângulo mede 120 graus. Então, é essa parte aqui, é os pontos internos ligados entre as duas semirretas. De vértice, que é o ponto de origem, a partir para a direita A e acima inclinado B. Entendido? Então, essa aqui é a denominação de um ângulo. Agora, nós já estudamos ângulo. Ângulo é formado por duas semirretas ligadas por um ponto comum, aonde sua abertura vai formar a unidade dada, que é em graus. O ângulo nos lembra a circunferência, né? A circunferência é dividida em 360 partes. Cada parte dela é representada por um grau. O instrumento que nós utilizamos para medir ângulo é o transferidor, né? Que varia. Tem transferidor com 180 e tem transferidor com a circunferência toda, que vai de 0 a 360 graus. Lembraram? Então aqui nós temos um exemplo de ângulos, formado por dois segmentos de reta, duas semirretas. Semirreta VA, semirreta VB. Essa semirreta é chamada lado do ângulo. O ponto em comum é chamado de vértice. E a abertura, que é dada em graus, que é a medida do ângulo. Correto? Primeira informação. O ângulo de uma volta completa mede 360 graus. E o de meia volta é conhecido como ângulo raso, porque ela mede a metade de 360, que é 180. Então, nós temos exemplo aqui de um ângulo de uma volta, 360 graus, que é a circunferência toda, né? E de meia volta, que é na horizontal. Olha lá, 180, 360, certo? Agora, o mais comum é o seguinte, que esse ângulo VA está representado por volta completa, porque a linha coincide com a outra, pode ser também considerado como um ângulo nulo, de 0 grau. Então, nós temos o ângulo nulo, nós temos o ângulo de volta completa, de meia volta, que tem nome de denominações diferentes, né? Especificamente, né? Ele é chamado de ângulo raso. Fora esses dois, nós encontramos mais alguns tipos de ângulo, que é o de 90 graus, que é chamado de ângulo reto, e ângulos menores que 90, chamado de ângulo agudo, e os maiores que 90, obtuso. Certo? Olha a explicação. Ângulo agudo é qualquer ângulo cuja medida está compreendida entre 0 a 90 graus. E ângulo obtuso é qualquer ângulo cuja medida está compreendida entre 90
e 180 graus. Veja os exemplos. Está vendo essa linha pontilhada? Ela representa um ângulo reto, que é 90 graus. Certo? Então, os outros ângulos, por exemplo, AVB, essa abertura aqui, ó, que mede 15 graus, é menor que 90. Então, esse ângulo é agudo. O ângulo AVC, né, é menor que 90, mede 45. Poderia ser também o quê? BVC ou CVD. Qualquer ângulo AVC, AVD. São todas denominações de ângulo. AVB, 15 graus. AVC, 45. AVD, 80 graus. Todos menores que 90 graus. Então, esse daqui é exemplo de ângulo que? Agudo. Esse outro. Ó. A linha pontilhada 90, ó. Então, são maiores que 90. Certo? Quais são eles? A, V, B. Olha lá. 110 graus. Certo? De A até V, de V até C. Qual que é a abertura? 130 graus. Ó. Olha o outro exemplo. De A até D. 175 graus. Agora, se fosse de A até essa linha pontilhada, 180 graus. Então, todo ângulo que mede mais de 90 e menos de 180, ele é chamado de ângulo obtuso. Certo? Estão entendendo? Como podemos classificar um ângulo cuja medida é 140 graus? Agudo ou obtuso? Então, você vai responder essa pergunta, né? Como podemos classificar um ângulo que mede 140 graus? Ele é um ângulo agudo? É um ângulo obtuso? Por quê? Então, você vai responder aqui, ó. Dentro dos estudos de ângulo, nós vamos estudar ângulos complementares e ângulos suplementares e replementares. Esse aqui é novo. Nossos livros não tem, não. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, aqui o exemplo, ó, complementar. Então, você tem dois ângulos, AVB, que mede quanto? Vamos dar um close. Espera lá. Ó, AVB. Essa abertura, 35. BVC. BVC, 55. Então, se você somar essas duas aberturas aqui, ó, 55 mais 35, vai dar quanto? 90. Então, eles são chamados de ângulo complementar quando a soma de dois gera um ângulo reto, que é 90 graus. Certo? Agora, suplementar. Quando dois ângulos são chamados de suplementares? Quando a soma deles, suas medidas, né, for igual a 180 graus. Então, nós temos aqui, ó, de A até V e de V até B, essa abertura é 35. De B, V, C, essa abertura, 145. Se você adicionar o 145 com 135, vai dar quanto? 180. Então, a soma de dois ângulos
quando dá 180 é chamado de ângulos suplementares. E o replementares? Quando nós temos dois ângulos cuja medida gera 360 graus. Olha, essa abertura de A até V, até B, é 135. De B, V até A, 225. Se você adicionar, vai dar 360 graus. Então vamos lá, ó. AVA, o primeiro ângulo que ele pediu. Qual que é a medida dele? Vamos ver. Ponto vértice. Todos saem desse ponto aqui, ó, que é o centro transferidor. Então, AVVA. Então vejam bem que é a mesma linha. Ele está marcado ou circulado em qual medida do ângulo? No zero, não é? Então, a AVA mede quantos graus? Coloca aí no caderno. Próximo. AVB. Então, A até V, V até B. Olha no transferidor. Qual que é a medida? Marque no seu caderno. Certo? E assim por diante. Depois que vocês encontrarem todas as aberturas pedidas pela atividade, continue, né, na parte abaixo do desenho. Com a ajuda de um transferidor, desenhe em seu caderno cada ângulo separadamente. Depois, classifique-os em agudo ou obtuso e escreva os nomes especiais que alguns desses ângulos recebem. Para cada ângulo agudo, escreva o ângulo complementar e o suplementar correspondente. Então vejam bem, essa atividade ela é meio complexa, né? Então tem bastante coisinha para vocês fazerem aí. Olha, primeiramente, se você analisar na apostila, você tem como descobrir o ângulo porque está sobre o transferidor. Agora, na atividade, ele pediu para você fazer no caderno. E aí? E aquele aluno que não tem o transferidor? Às vezes não adquiriu, às vezes mora na zona rural, né? Às vezes não tem o dinheiro disponível, apesar que é um instrumento barato, né? O que nós devemos fazer? O que vocês podem fazer? Vocês podem, com auxílio desse mesmo que está aí na sua apostila, você pode recortar esse transferidor e com ele você consegue fazer a atividade proposta pelo exercício. Certo? Então é só você recortar. Ah, mas eu não tenho no papel. Então vai ter que desenhar,
né? De uma maneira ou de outra, as atividades deverão ser feitas, tá ok? Se não tem, constrói, né? Não é difícil construir. Olha para você ver, né? Uma folha de caderno você consegue copiar. Então, ele pediu que você construir, para você construir, né? Cada ângulo separado no caderno, porque aqui eles estão todos juntos, né? Então você vai copiar separado. Depois você vai classificar, você vai dar nomes a ele, se ele é um ângulo agudo, se é um ângulo obtuso, se ele é reto, ou se ele é, né, no caso aí, o nome especial, raso, não é isso? Volta completa, meia volta, então ele tem nomes especiais, certo? Ou obtuso. E para cada ângulo agudo, escreva o ângulo complementar e o suplementar correspondente. Então você vai ter que fazer duas situações. Por exemplo, vamos dar só o primeiro exemplo. AVB. Quanto que ele mede? 30. Não é isso? Então, qual que é o complemento dele? Ângulo complementar é o que mede 90, a soma de 2. Então, se você tem um que mede 30, no caso aqui, ó, essa abertura aqui é 30, para você chegar no 90, quanto que falta? Então, essa quantidade que está faltando é o complemento. Agora, se você quer achar o suplemento dele, se você tem 30, para que dê ângulo suplementar, faltam quanto? Aí é só você analisar, né? Porque o complementar é 90, o suplementar é 180, certo? Continuando. Ângulos congruentes, consecutivos, adjacente e oposto pelo vértice. O que é isso? Ângulos congruentes, ângulos consecutivos, ângulos adjacentes e ângulos opostos pelo vértice. Então vamos às explicações aí, ó. Olhem o desenho. Aí ficou menor. Então nós temos aqui, ó, o ângulo AVB, AVC ou BVC. Então vai depender da situação, certo? Então vamos a primeira. Os ângulos AVB e AVC, ó, AVB e AVC, analisem bem, tem um lado comum, que é o ponto AV, né? AVB, AVC. Possui o mesmo vértice e um lado em comum, que é o lado VA ou AV. Logo, são chamados ângulos consecutivos. Então, o que são ângulos consecutivos? É quando você tem dois ângulos, né, com aberturas diferentes, porém, um lado dele é comum. Ó, AVB, AVC. Então, o primeiro lado é comum aos dois. Então, analisem bem, ó, AVB, abertura aqui, ó, AB. AVC, abertura total, AVC, que é a soma dos dois, né? Então, quando você tem ângulos desse formato, que possui um lado comum, e esse lado é o primeiro aqui, no caso, AVB, AV, né? AVB e AVC, o lado comum VA ou AV, tanto faz, não é isso? Aí nós vamos dizer que esses ângulos são chamados consecutivos. Olha lá, ângulos consecutivos é quando o mesmo vértice de um lado em comum possui, né, o mesmo vértice de um lado comum. Olha a outra denominação. Os ângulos AVB, ó, AVB e BVC, ó, BVC, possui o mesmo vértice, um lado em comum, que é o lado VB, que é esse do meio, ó, VB. Ele pertence aos dois ângulos, AVB e BVC. Mas não possui pontos internos em comum, logo são ângulos adjacentes. Então recebe outro nome, adjacente. Então o que são ângulos adjacentes? Quando você tem dois ângulos, né,
e eles possuem um lado comum, e esse lado comum que eles têm, eles os separam, os pontos em comum, ó, os pontos internos, aliás. O lado AVB, que é essa abertura aqui, não tem nada a ver com a abertura de BVC. Aí são chamadas adjacentes. Já o outro, que nós vimos que é o consecutivos, né? Que é a continuação, né? Então nós vamos ver aqui, ó, AVB e AVC. Quer dizer que esse ponto interno aqui pertence a esse ponto aqui dessa medida aqui também, interna. Então, por essa razão, eles são chamados consecutivos. Adjacentes é quando eles não possuem ponto em comum. Tá ok? Por exemplo, essa abertura aqui, ó, esses pontos deste plano aqui, é diferente desses aqui, ó. Tem nada a ver essa abertura com esta aqui, ó. Aí ele é chamado de ângulo adjacente. Vamos continuar. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são os prolongamentos dos lados do outro. Ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida, portanto são congruentes. Então, o que são ângulos congruentes? É quando você tem dois ou mais ângulos que possuem a mesma medida, certo? Então, já é uma denominação que não tinha aparecido, apareceu agora, né? Então, está dizendo, ângulos opostos pelo vértice é que possuem a mesma medida, portanto, são congruentes, possuem a mesma medida. Então, quando ângulos possuem a mesma medida, eles são chamados de ângulos congruentes. Veja o exemplo. Nós temos duas retas, né, que se cruzam em um ponto. Esse ponto em comum divide as retas em semi-retas. Analisem bem, sempre na mesma direção. E aqui forma-se 4 ângulos. Se você analisar, se juntar todos, você vai formar uma circunferência, cuja abertura é de 360 graus, certo? Agora, quando você traça duas retas concorrentes, no caso aqui, vai formar 4 ângulos. Então, observem bem que a abertura deste ângulo aqui, ó, é igual a essa. Então, eles são chamados ângulos congruentes, porque possuem a mesma abertura. E o mais importante, eles são ângulos opostos, então dão lados diferentes, certo? Opostos porque o ponto de A até V é oposto de V até D. Outro, C até V, o oposto é a reta de V até B, ou de B a V. Então, se estão de lados opostos, é chamado de ângulos opostos, aberturas opostas, certo? Outro ângulo oposto. Essa abertura aqui é igual a essa. Então, nós dizemos que este ângulo, que é AVC, o oposto é BVD. Analisem bem, ó. AVB e CVD, AVB, AVB. Essa abertura aqui, ó, é oposto com o ângulo CVD. Voltando. AVC, essa abertura, e o ângulo BVD, essa abertura, é chamado também de ângulo oposto pelo vértice. Então, são pares de ângulos com a mesma abertura. Então, é chamado de ângulos o quê? Congruentes, porque possuem a mesma medida. Continuando. Segmentos congruentes, consecutivos, colineares e adjacentes. Dois segmentos são congruentes se ambos tiverem a mesma medida. Bom,
Vamos agora a outras noções. Segmentos congruentes, consecutivos, colineares e adjacentes. Dois segmentos são congruentes se ambos tiverem a mesma medida. Dois segmentos são consecutivos quando possuem um ponto extremo e comum e não possuem nenhum ponto interior comum. Dois segmentos são colineares quando admitem a mesma reta suporte. Então vamos ver os exemplos aqui. Eu não tenho espaço para fazer, né? Mas vamos ver como que se dá para a gente aproveitar um cantinho aqui, ó. Então, se tivermos uma reta, por exemplo aqui, ó, eu tenho um ponto aqui, ó, A, B e C. Então, esse pedacinho aqui ó, é igual a esse. Então, nós dizemos que os segmentos de A até B e de B até C são congruentes. Por quê? Possuem a mesma medida, certo? Olha lá, dois segmentos são congruentes se ambos, né, tiverem mesma medida, certo? Agora, dois segmentos são consecutivos quando possuem um ponto extremo em comum. Seria a mesma coisa, porém não tem necessidade de possuir a mesma medida. Tem uma reta e agora tem os pontos. Ponto A, ponto B, ponto C. Esse segmento de A até B possui um ponto comum de B até C, porém medidas são diferentes, mas estão presentes na mesma reta. Então, esse ponto B pertence aos dois segmentos, certo? Então, ele ser chamado de quê? Consecutivos, né? Continua, de continuação. Quando possui um ponto extremo em comum e não possui nenhum ponto interior comum. Agora, dois segmentos são colineares quando admitem a mesma reta suporte. Então, vamos ao exemplo. Então, eu tenho é difícil fazer uma reta aqui, viu? Mas vamos tentar, né? Tá aí a reta. Um exemplo. Aqui eu tenho o segmento. Ponto A, ponto B. Ó. Tem um ponto C e um ponto D. Os dois segmentos de A até B e de C até D. Eles são chamados de colineares por quê? Porque eles estão presentes na mesma reta, mas não possuem ponto extremo. Né? Não tem ponto comum entre eles, entre segmentos. Né? Por eles estar na mesma reta, né? Ela suporta esses segmentos, esses pontos, ele é chamado de colineares. Certo? Quanto às retas, nós temos retas concorrentes, retas paralelas e retas perpendiculares. O que são retas concorrentes? São retas, ou duas ou mais retas, né, que possuem um ponto comum. Então, vamos trabalhar com duas. Olha o exemplo aqui, ó. Tem um ponto comum. Olha o pontinho aqui, ó, aonde se cruza. Certo? As duas retas, reta R e reta S. Essas são chamadas de retas concorrentes. E pode ser chamada também de retas oblíquas. Por quê? Ela é formada por dois tipos de ângulo, ângulo agudo e ângulo obtuso. Certo? Já as retas perpendiculares, né, são duas retas que se cortam em um único ponto, porém ela forma ângulos de 90 graus. Ó, essas são perpendiculares e essas são oblíquas. Mas os dois exemplos são de retas o quê? Concorrentes. Certo? A gente vai ver aqui embaixo lá, ó. Retas concorrentes não são perpendiculares, elas são chamadas oblíquas. Entendido? Então, retas concorrentes têm apenas um ponto comum. Retas paralelas são retas que não possuem pontos comuns. Ó,
elas não se cortam, elas não se cruzam. Por mais que você prolongue, ela é infinita, nunca vão se encontrar. Vai manter-se sempre na mesma distância. Elas são chamadas de retas paralelas. Correto? Concorrentes que cortem um único ponto, podendo formar ângulo de 90 ou não. Se formar ângulo de 90 graus, vai formar 4 ângulos, porque ela se corta formando 4 ângulos de 90 graus. Aí ela recebe outro nome, chamado retas perpendiculares, certo? Que é representada por este símbolo aqui, ó. Tem o R, tem um tracinho, né? Um T virado, vamos dizer assim, e a outra é reta, representado por letras minúsculas, certo? Então tá aqui o exemplo das 3 retas concorrentes, perpendiculares, paralelas. E o mais importante, as duas são concorrentes, porém recebem nome diferente porque essa aqui forma ângulo de 90 graus e essa não. Correto? Para a nossa terceira atividade, nós vamos ter que olhar o desenho da próxima página, da página 22. Vamos lá? Veja aí o desenho, ó. Aqui nós temos vários segmentos de reta, várias retas, né? Lembrando que é uma linha imaginária, né? Tem retas que eu posso continuar, ó. Aí vejam bem que ela vai cruzar, ó. Certo? Então nós temos retas concorrentes, retas paralelas e retas perpendiculares aí. E fora isso, nós temos segmentos. Segmento de G a D, de D a F, de D a I, de D a A, ou de A a D, de A a B. E temos ângulo reto, ângulo agudo, certo? Então, através dessa atividade aqui, ela vai requerer os conceitos que nós vimos aí atrás. Então, analisem direito o desenho, né, para que você possa responder da letra A até a letra K. Observe a figura e responda. 3. A. Qual dessas retas são retas concorrentes entre si? Quais são paralelas entre si? Quais são perpendiculares entre si? E quais são oblíquas entre si? Então vejam bem, quer saber quais são concorrentes, quais são paralelas, quais são perpendiculares e quais são oblíquas. B. Os ângulos I, H, J, chamado de ângulo reto, possui qual medida? C. O ângulo BAH é suplementar ao ângulo BAC. Quanto mede o ângulo BH? BAH. Qual que é a medida dele? Sabendo que ele é suplementar, né? Então, ó, o ângulo BAH é suplementar ao ângulo BAC. Então, vocês vão analisar. O ângulo suplementar mede quantos graus? 180. Qual a medida que você tem? Quanto falta para completar 180? D. Os ângulos BAH e CAD são opostos pelo vértice. Qual é a medida do ângulo CAD? Você vai analisar olhando o desenho. O que é ângulo oposto pelo vértice? Possui a mesma medida. Então, se você já encontrou uma medida, provavelmente a resposta é igual. Pergunta E. Qual é a medida do ângulo TAH? Então, olhando no desenho, né?
Ó, medida do ângulo DAH. DAH. Então, quer saber essa medida aqui, ó. Quanto que mede? Ele é oposto, não é? Letra F. Os ângulos correspondentes determinados por uma transversal a duas paralelas são congruentes. Quer dizer, possuem a mesma medida. Qual é a medida do ângulo ADE? Então, vamos ver lá. Olha para vocês verem a medida, ó. ADE. Essa abertura. Quanto mede esse ângulo? Sabendo que eles são correspondentes. Ou seja, a mesma abertura aqui, ó, as retas são paralelas. Então, a medida desse ângulo é igual a esse. Concorda? Continuando. Qual é a medida do ângulo FDG? FDG. Ó, essa abertura aqui. FDG. Essa abertura. Qual que é a medida? Retas paralelas. Ó. Igual. H. Qual é a medida do ângulo FDE? FDE. Ó. Essa abertura. Qual que é a medida? Vejam bem que já foi encontrado. Só você observar. Retas paralelas, ângulos opostos pelo vértice, medida de ângulos congruentes. I. Ângulos colaterais determinados por uma transversal a duas paralelas se encontram do mesmo lado da transversal e são suplementares. Os ângulos CAD e ADE são colaterais internos. Quanto é a medida de suas medidas? A soma de suas medidas. Então, vamos analisar aqui os ângulos. Ó. CAD, então de C até A e de A até D, essa abertura aqui, adicionada com a medida ADE, ADE, com essa medida. Então, eles são chamados de quê? Ó, voltando. Ângulos colaterais determinados por uma transversal de duas paralelas se encontram do mesmo lado da transversal, são suplementares. Os ângulos CAD, ADE são colaterais, então são chamados de ângulos colaterais. A soma deles forma-se um ângulo suplementar. O ângulo suplementar é 180 graus. Então analisem bem para vocês verem. Este ângulo aqui, ó, são correspondentes, então tem a mesma medida, 70 com 70. Para somar para ser, ó, oposto pelo vértice, 70. A soma deles é suplementar. Então, se você somar esses dois ângulos aqui, tem que dar 180. Então, qual que é a medida aqui? Não é isso? J. Os ângulos BAH e GDF, cadê eles? BAH, essa abertura aqui, ó, e GDF, essa abertura, esses dois ângulos são chamados de colaterais externos, que está fora, né, da paralela ali, ó, das linhas paralelas, está lá de fora, certo? Quanto é a soma de suas medidas, né? Então, vamos observar aí o seguinte, ó, ao ângulo interno, ó, certo? Presta atenção. Quanto é a soma das medidas?
Então, se você adicionar, quanto que vai dar a soma das medidas? K. Os segmentos DF, ó, segmentos, esse intervalo, ó, e DA, esse intervalo, está dizendo, não são congruentes, quer dizer, não possuem a mesma medida. Dá para perceber aí que são diferentes. Esse segmento é maior que esse, certo? Mas são consecutivos, porque tem um ponto comum, que é o D. E colineares, porque está na reta suporte. Por quê? Analisem bem que praticamente eu já dei a resposta, tá? Mas atenção. Continuando, atividade 4. Nas figuras abaixo, as retas R é paralela a S. Encontre a medida de cada um dos ângulos indicados e classifique-os como agudo ou obtuso. Então vamos analisar aí, ó. Olha a primeira figura. Onde estão as retas paralelas? R e S lá. R é paralela a S. E tem a transversal, que é a reta T. Aí nós vamos encontrar o quê? Ângulos. Olha a abertura. Olha a outra abertura. Um mede x e o outro mede 2x. Qual que é a medida de cada ângulo? Olha, analisem bem. Ângulos opostos pelo vértice. Ângulos colaterais, né? Correspondentes. O ângulo oposto pelo vértice. Então, se você observar, este ângulo aqui, o oposto é esse. E corresponde ao mesmo. Quer dizer, se você pegar este ângulo aqui mede x e esse mede x, certo? Agora, a outro ângulo correspondente, ó. 2x, qual que é o ângulo que mede 2x? Esse aqui, ó. Então, se você somar, você vai ter um ângulo de meia volta, que mede quanto? 180, né? Quer dizer que se você somar x mais 2x, dá quanto? 180. Aí você vai fazer a expressãozinha, que é uma equação, e vai achar o valor de x. A hora que você achar o valor de x, automaticamente você achou essa abertura. Aí o outro é 2x, é o dobro dele. Se aqui, por exemplo, é 5, o dobro é 10. Se aqui é 10, o dobro é 20. Correto? Vamos ao segundo desenho. A paralela RS. E nós temos, ó, o prosseguimento transversal, ó. As duas retas que se cortam, que se cruzam. Isso aí é mais complexo um pouquinho. Por quê? Nós vamos observar o quê? Que eu tenho um ângulo que mede x, um ângulo que mede 130 e outro ângulo que mede 90. Mas se você dar continuidade às retas, né, que é difícil fazer, e traçar uma outra paralela que corta o centro aqui, ó, fica mais fácil de você fazer o desenho. Você, no caderno você faz com a régua direitinho, na própria apostila. Então você vai observar que nós vamos ter que traçar uma outra imaginária aqui para que possamos resolver essa atividade com mais facilidade. Vamos fazer novamente a linha imaginária aqui. Pontinho meio grosso, não dá para perceber. Certo? Reta paralela. Saiu bem não. Mais uma tentativa. Mudar a cor aqui.
Isso. Agora vamos observar o que? Essa abertura aqui, esse ângulo, com essa linha imaginária aqui, ângulos alternos internos. Essa medida aqui, esse ângulo aqui, certo? Corresponde a esse aqui, ó. Então, analise bem para você ver. Você tem 130, então esse aqui mede 130 também. 130 para 180, trocar a cor. Aí apaga tudo. Né? 130 para 180, que dá meia volta, faltam quanto? 130 para 180. Ó, falta 50. Que significa... É complicado, é difícil fazer desenho. No quadro seria mais fácil, né? Tem o giz, mais fácil de apagar, não perde tudo. 130 essa abertura aqui, ó. Para você completar essa outra para dar meia volta aqui, falta 50. E você tem esse ângulo aqui que mede quanto? 90. 50 menos 90 aqui mede quanto? 30. Então você já achou praticamente, né, duas hipóteses. Certo? Aí no caso, né, mediria 130, 50. Aí vamos observar o que? 180 menos 30 dá 50. Correto? Aí, vamos observar que essa abertura aqui é a medida de x. 90 menos 50 dá 40. Falei que dá 30, né? 40. Quer dizer que o valor de x é 40. Olha o próximo desenho. Ó. Quais são as retas paralelas? R e S. Transversal, T. Achar o valor de 2x, de x e de y. Este ângulo não é oposto? Se aqui mede 120, aqui vai medir quanto? 120 também. Quer dizer que 2x é igual a 120. E o x é 120 dividido por 2, que dá quanto? 60, né? Então, tá certo? Tá não. Tem erro aí. Espera lá. Vamos novamente. Corrigindo. Essa abertura é 120. Este ângulo é oposto. Quer dizer que se esse ângulo aqui é 2x, né? Então vai ser 2x igual a 60. 120. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 120 por 2 é isso mesmo. X é igual a 60. Então, esse ângulo é igual a isso. É lógico que pela abertura aqui está percebendo que não dá, mas o desenho está dizendo que é 2x, que esse ângulo mede 120, então aqui é 60. Né? Então, x tem que valer o mesmo valor. Né? Agora, esses dois aqui, se juntar, dá 180. Você tem 60. Para chegar a 180, faltam quanto? Então, o y, né? O y aqui, no caso, é igual a 180 menos 60. Que dá quanto? 120. Tá feita a atividade. Moleza, hein? Agora sim, eu vou fazer não, tá?
Dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 4x menos 10 e 6x menos 40. Determine o valor de x. Determine a medida desses dois ângulos. C. Determine a medida do ângulo complementar do ângulo de medida x. E aí? Primeiro passo, fazer o desenho, né? Vamos ver aqui. Ele verde. Tem uma reta e outra reta. Espera lá. Isso. Para ser oposto, vamos dizer que seja esses dois aqui, ó. Um mede 4x menos 10 e o outro mede 6x menos 40. O que nós entendemos por ângulos opostos pelo vértice? Possui a mesma medida, certo? Se possui a mesma medida, quer dizer que são iguais. Então, nós vamos igualar essas medidas, certo? Como ficaria? Seis x menos 40 é igual à medida de 4x menos 10. Agora é só resolver a equação. Que é moleza, né? Primeiro isola-se a variável, ou seja, passo 4x para cá, passo 40 para lá. Quando troca de lugar, faz o oposto sinal, né? Então, 6x mais 4 passa para cá, menos 4. Lá fica menos 10, menos 40, passa para lá mais 40. Resolve, você encontra o valor de x, que é a alternativa A. B. Determine a medida desses dois ângulos. Então, depois que você achar o valor de x, você vai substituir, né, o valor de x nas duas equações, nas duas sentenças. Aí você vai achar a medida dos ângulos. Letra C. A medida do ângulo complementar ao ângulo da medida x. Então, né, complementar. Quanto mede? 90, né? Então, o valor de x que você achou aqui, você vai dar o complemento dele, né? Quanto falta para chegar nos 90? Ok? Demorou, hein? Atividade longa, grande. Assim nós terminamos a atividade da semana 1 do nosso PET de matemática. Fico aguardando o retorno de vocês, certo? Façam atividades, caprichem nos desenhos, utilize régua, lápis. Não fica com preguiça de usar borracha, não. Manda para mim, para eu corrigir, dar o retorno para vocês, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.